Bom dia, pessoal, tudo bem? Fizeram as atividades, conseguiram resolver ali, juntar e colocar as ideias das atividades certinho? Lembrando que se tiverem dúvida, me perguntem, tá? Principalmente quem não gosta muito de português, fiquem bem à vontade para vocês me chamar, que eu posso estar explicando para vocês, ok? Então, pessoal, continuando hoje sobre produção de texto. Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre produção de texto. Então, continuando as dicas, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre repetição desnecessária. Isso eu percebo nos textos que vocês tinham feito em sala de aula e na experiência que a Prof tem com outras turmas, parece que é uma mania até que a gente tem de repetir, né? Repetir as nossas ideias em vários parágrafos do texto, ou fazer um mesmo parágrafo repetindo, né? Então eu vou alongando esse parágrafo que poderia ser um parágrafo curto. Então devemos tomar cuidado para não escrever assuntos sem importância para o texto e também repetir o assunto sem necessidade. Então, às vezes, eu coloquei uma frase que ficou legal, ficou clara, ficou objetiva, e aí eu olho para o meu texto e percebo que ele ficou curto. E aí eu vou dar uma enrolada, né? Aquele jeitinho brasileiro também dentro dos nossos textos. Aí eu começo a colocar mais informações. Só que aí eu estou repetindo informação. E aquela informação que seria muito importante, ela acaba se perdendo, porque eu coloquei no meio tantos assuntos que não teriam importância, que aquilo que realmente é importante, ele acaba se perdendo. Então, muito cuidado. Leiam. Gente, a dica principal, ler aquilo que escreveu. Tá? Não tenham pressa de fazer, não tenham pressa de terminar, não tenham pressa de, a prof me pediu 15 linhas, eu vou só encher 15 linhas. Leiam, gente, leiam aquilo que vocês escreveram. Se você repetiu mais do que uma, duas vezes a mesma coisa, tá errado. Né? Lembrando das dicas que eu dei na aula passada, clareza, coesão, frases curtas, objetivas. É melhor eu ter um texto curto, mais objetivo, que a pessoa leia e não sinta falta de informação, do que eu ter um texto longo e todo repetitivo. E aí a pessoa ligou assunto que não tinha nada a ver no meio e ficou aquela bola de neve extremamente desnecessária, ok? Então, muito cuidado. Eu percebo que a maioria faz isso. As outras turmas faziam, a gente trabalhou bastante, vocês também. Leiam aquilo que vocês já escreveram para ver se a prof realmente está falando sério, né? Que vocês repetem informação, querem encher a linha, querem alcançar ali, mas não conseguem colocar ideias realmente coerentes e que tenham a ver, tá? Então, muito cuidado com isso na produção de texto. Outra coisa são os vícios de linguagem. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Peguem os textos de vocês e leiam. Percebam quando vocês escreverem, lembrem disso que a professora está falando. Os vícios, eles podem ser considerados falhas para uma perfeita comunicação. Então, a pessoa estava indo bem até ela cometer um vício. Quais são esses vícios? Erros gramaticais, erros ortográficos, ambiguidade, ou seja, né? Começou a ficar com duplo sentido, agora já não sei mais do que a pessoa está falando. Termos antigos, né? Então cuidado, que são palavras que são bonitas, mas não são mais usadas, né? Não se utiliza mais na escrita. Cuidado com palavras estrangeiras que estão sendo de repente usadas sem necessidade, né? O texto utilizar palavras estrangeiras em alguns momentos pode ser legal, pode demonstrar, né, inteligência, modernidade, porém, muitas vezes não teria necessidade de usar aquela palavra estrangeira e o teu texto acaba ficando poluído, ok? Alguns exemplos de vícios de linguagem. Os diretores mandou trazer os animais. Os diretores mandou. Então, esse é um vício de linguagem que talvez ali no dia a dia a gente fale assim, né?
Muita gente fala dessa forma, mas nós temos que tomar muito cuidado na hora de colocar essas falas no papel. A gente chegou cedo. Agente é um agente da polícia, um agente comunitário. Primeiro que a gente não chega em lugar nenhum. Nós chegamos cedo. Eu cheguei cedo. Ele chegou cedo. Quando a gente for na parte gramatical, nós vamos lembrar disso, né? Dos pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. A gente não existe. Esqueçam a gente. Agente só vai existir quando eu quiser falar que a pessoa é um agente da polícia, é um agente comunitário, é um agente da saúde, que é um significado totalmente diferente. Agora, substituir a palavra nós por agente, pelo amor de Deus, nunca façam isso. Toda vez que vocês forem escrever isso, vocês lembrem que a prof falou isso agora, que a gente não existe. Tá bom, pessoal? No dia a dia, em casa, a gente pode até falar, a gente pode até falar assim, mas na hora da escrita, nós chegamos cedo. Também não é nós chegou cedo. Cuidado a concordância verbal. Os diretores mandou. Os diretores mandaram trazer os animais. Ou o diretor mandou trazer os animais. Ou é tudo no plural ou é tudo no singular. A gente não existe na hora da escrita, na hora da fala. Com pessoas do dia a dia, pode-se falar assim, mas na hora da escrita, jamais. O empregado disse ao patrão que seu filho saiu. Olha a ambiguidade aí. Pode ser que no dia a dia, se eu estiver ali numa conversa, eu posso até falar assim: o empregado disse que seu filho, o empregado disse ao patrão que o seu filho saiu. Quem saiu? O filho, o empregado ou o patrão? Olha a ambiguidade. Então, esses são vícios de linguagem que eles vêm muito do nosso dia a dia, vêm muito da nossa fala, da parte de cultura. Ah, mas em casa a gente costuma falar assim, assado, enfim. Cuidado, que na fala, conforme o ambiente onde a gente está, se é entre família, amigos, a gente já conversou sobre isso, podemos sim cometer esses vícios de linguagem. Mas quando a gente escreve, não pode, em hipótese alguma, fazer com que isso aconteça. Algumas palavras a gente costuma unir, né? A partir, são palavras que a gente une, o a partir, a gente, pode ser, né? A maioria das pessoas costuma se usar. Então, muito cuidado com nossos vícios de linguagem na hora da escrita. Tem dúvida? Procura no Google, procura no dicionário, peguem para a prof, me chamem, né? Mas enfim, não escrevam dessa forma e tomem cuidado com esses vícios de linguagem. Nunca nós vamos escrever da mesma forma que a gente fala. Então, muito cuidado. Certo, pessoal? Dicas para uma boa redação. Nós ainda não vamos hoje começar a escrever, porque eu quero ensinar vocês a escrever por partes do texto, ok? Então, dicas. Seja claro, mesma coisa, já expliquei para vocês ontem. Seja claro na tua ideia, o que você quer falar. Seja objetivo, seja direto. Procure usar a ordem direta, que é sujeito, verbo e complemento. João trabalhou e depois saiu. Jamais eu vou inverter. João saiu depois que trabalhou. Tá? Então, cuidado, porque às vezes algumas concordâncias ali, a gente inverte o verbo com o sujeito e com o complemento e talvez ela fique ambígua. Aí que a gente vem o cuidado da gente não utilizar a ambiguidade. Então, vamos escrever, lembrem dessa ordem. Sujeito, que é quem é a pessoa, né? Quem. Verbo é a ação e o complemento da frase. Aí fica claro, fica de um jeito harmonioso a escrita de vocês. Construa um texto com afirmativas. Olha a diferença. Primeiro exemplo é o jeito correto. Ele duvida que o ministro chegue a tempo. Eu estou afirmando que ele duvida. Geralmente a gente escreveria de que forma? Ele não acredita que o ministro chegue a tempo.
praticamente tem o mesmo sentido, mas na hora da escrita fica mais adequado a primeira escrita ali do exemplo. Ele duvida que o ministro chegue a tempo. Fica uma escrita mais clara, mais objetiva, ele está afirmando, então não está soando como dúvida na escrita, e ele fica um texto mais leve. Às vezes eu quero enrolar, como a gente já falou lá no início, e eu acabo fazendo com que o texto fique uma informação em cima de outra sem muito sentido. Ok, pessoal? Então, muita leitura naquilo que vocês vão escrever, ok? E as atividades de hoje também na apostila, página 54, questão 1 e página 55, a questão 2. E aí, na próxima aula, nós vamos iniciar uma produção de texto. Com muita calma, passo por passo, a professora vai explicar, vocês vão escrever, vocês vão me mandar fotos, eu vou olhar e a gente vai discutir aquilo que eu vi que vocês erraram, aquilo que eu vi que está correto, e para a gente continuando até a gente realmente concluir um texto de qualidade, ok? E quando nós voltarmos, eu vou novamente pegar essa questão da produção de texto, porque isso era algo que a gente ia todo dia praticar. Nesse módulo, nós iríamos praticar todos os dias. Então, como eu não estou aqui diretamente, aqui frente a frente com vocês para eu explicar, para eu sentar, para a gente fazer junto, nós vamos estar tentando fazer pelo menos um texto dessa forma, mas quando voltarmos, nós vamos praticar realmente do jeito que eu gostaria de trabalhar com vocês a produção de texto. Certo, pessoal? Um beijo grande e até a próxima aula!